Josué, capítulo 1. Eu vou fazer uma leitura meio extensa, até porque eu não tenho esse hábito e costume, mas eu vou ler do verso 1 até o versículo 9. Esses versículos, alguns irmãos já sabem de cor, de salteado, alguns já ministraram, alguns já foram orientados, e eu tenho certeza que será uma bênção de Deus para a sua vida. Quem tem papel e caneta, se prepara. Vou pregar um pouco mais paulatinamente, para que os irmãos saiam daqui nessa noite colocando em prática tudo aquilo que Deus vai falar conosco através dessa história e dessa lição. Josué capítulo 1. O texto sagrado diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Quem foi que disse a Josué? Quem foi que disse a Josué? Filho de Num, servo de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Verso 6: esforça-te. Quem tem caneta aí, anota isso aí, grifa isso aí. Esforça-te. Quem tem papel e caneta, escreve. Esforça-te. Que tem alguma coisa, marca aí essa palavra. Esforça-te e tem bom ânimo. Pode grifar as duas. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes darei. Tão somente esforça-te, grifa de novo, esforça-te, e ser muito corajoso. Sobrinho, marque aí, corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás
prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, marca mais uma vez. Esforça-te e tem bom ânimo, marca mais uma vez. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo para onde quer que andares. Olha para cá. A missão de Josué verdadeiramente não foi nada fácil. Não só pela a missão que Deus o ortogou, mas quem ele ia substituir. Quem ele ia substituir foi aquele que o serviu, e ele serviu bem de perto. Então Josué, mais do que todos, ele poderia testemunhar e falar das experiências e da vida que Moisés levou com Deus. Josué poderia falar das dificuldades, dos confrontos, das rebeldias, da rebelião que Moisés passou. Então quem acompanha de perto verdadeiramente vai ter uma visão mais abrangente da realidade, porque só quem convive ou quem está de perto é que verdadeiramente vai ter a noção real do acontecimento. Porque aquele que está de longe, ele pode conjecturar, porque ele não tem a certeza, ele não tem a convicção. Possa ser que sua mente leve uma coisa e que a realidade foi outra coisa. Só que Josué, ele acompanhou o ministério de Moisés. E olha que ele acompanhou desde a época do Egito. Então Josué viu no dia que Moisés chegou no Egito, debaixo da autoridade de Deus. Josué viu Deus usando Moisés para derramar as 10 pragas ainda no Egito. Então Moisés, ele vai ser esse homem que Deus usara para libertar um povo que tinha aproximadamente 430 anos escravizado pelo Egito. Então quando Deus manifesta o seu poder e rompe essa escravidão, Josué vai estar do lado de Moisés. Então Josué vai ver Moisés pegando o cajado e colocando no mar, e o mar se abriu. Josué vai passar pelo mar aberto de pés enxutos. Então Josué também vai ver a irmã de Moisés tocando tamborim, glorificando a Deus por aquilo que Deus tenha feito através de Moisés. Só que Josué também vai ver que a mesma irmã de Moisés que um dia dançou no mistério, tocou pandeiro e tamborim, vai ver Miriam se rebelando contra seu próprio irmão. Entretanto, Josué vai ver Moisés ficar desesperado quando o povo tem 3 dias caminhando e tem sede, e quando prova da água, a água está amarga. O povo vai para cima dele, ele busca Deus, Deus dá estratégia, ele pega a madeira, lança nas águas, e a água que ela amarga se torna doce. Ele vai ver isso aí. Ele vai ver que depois desse período de águas amargas, Deus vai apresentar um oásis para ele, de aproximadamente 70 palmeiras, e algumas fontes de água limpa para eles beberem.
Então Josué vai ser aquele que vai estar num pé do monte, enquanto Moisés vai estar lá no cume do monte conversando com Deus. E quando ele descia do monte, o primeiro homem a Moisés ter contato era Josué. Então Josué viu a glória de Deus se manifestando sobre Moisés, de um certo ponto que o rosto de Moisés refletia, e o texto diz que ninguém poderia olhar na face de Moisés por causa da glória de Deus. Então Moisés, ele vai ser acompanhado por Josué. Josué vai ter característica, um perfil exemplar como um servo fiel, um servo obediente, que não se precipitou, que esperou seu momento e que esperou a sua hora. Josué também vai ouvir Moisés chamar. Quando chegou o tempo e o período de ele colocar na frente de uma batalha contra os amalequitas, enquanto Moisés subiu ao monte com Hur e Arão para interceder pelo povo, enquanto Josué estava na peleja com espada, Moisés estava no monte intercedendo e orando pelo povo. Então esse vínculo de relacionamento é que Deus vai começar a preparar Josué para o momento exato. Entretanto, Deus agora convida Josué para uma particularidade, para que Josué verdadeiramente entendesse e compreendesse que tudo aquilo que ele ia fazer não era porque ele acompanhou o ministério de Moisés de perto, mas aquilo que Josué ia fazer é porque Deus estava comissionando ele para ele fazer. Então Deus vai trazer logo a convicção do seu chamado, logo a certeza da sua missão. Por isso Deus disse: tu sabe que o meu servo Moisés morreu. Claro que Josué já sabia disso. Entretanto, Deus queria trazer ao coração de Josué a certeza daquilo que Deus estava colocando sobre a vida dele. Então Deus, em outras palavras, estava dizendo: nada pode derrubar quem está decidido a vencer. Por maiores lutas, por maiores dificuldades, por tudo que você encontra em seu caminho, nada pode derrubar aquele que está decidido a vencer. Nós precisamos sair daqui com convicção nessa noite. E qual é a convicção? A certeza que nada daqui da terra pode derrubar aquele que nasceu, que foi gerado para vencer. Entretanto, tem pessoas que não entendem o que Deus fala e o que Deus falou. Quando Deus começa a falar com Moisés, Deus está desenhando o futuro de Moisés, ou de Josué, melhor dizendo. Ele está trazendo uma clareza, uma nitidez daquilo que seria o seu futuro. Porque precisamos ficar atentos da maneira e do jeito que Deus está desenhando o nosso futuro. Porque quem não compreende as maneiras que Deus fala, terá dificuldade de enxergar o seu futuro e o seu propósito de vida. Quem não presta muita atenção nas coisas de Deus, vai ter dificuldade de compreender o que Deus está revelando, o que Deus está mostrando e como Deus está orientando. Aí quem não tem essa facilidade, esse discernimento, vai verdadeiramente correr atrás de confirmação. Então nunca corra atrás de uma confirmação de Deus, daquilo que Deus já confirmou a você. Porque Deus, Ele não vai ficar todo dia falando a mesma coisa com os irmãos. Então a gente precisa
ter o coração aberto, os ouvidos aguçados, a alma abrangente para entender, compreender o que Deus está falando comigo sobre a minha missão, sobre o meu futuro, sobre o meu propósito de vida. E possa ser, irmão, que Deus muitas vezes só fala em uma vez, e eu preciso entender e compreender as frases, o jeito, a maneira daquilo que Deus está falando a meu respeito. Por isso, existem pessoas que têm uma agenda secreta com Deus, que tudo aquilo que Deus fala com ele, ele anota. Ele anota o dia, a hora e o momento, para que ele não esqueça o que Deus falou. Porque horrenda coisa é você esquecer daquilo que Deus falou a teu respeito, aquilo que Deus falou da sua missão, do seu chamado, do que Ele vai fazer através da sua vida. Por isso tem pessoas que andam como pessoas inconstantes, pessoas sem durabilidade, sem firmeza, porque ele não tem certeza, ele não deu espaço, ele não guardou o que Deus falou sobre ele. E uma das coisas que o inimigo mais quer fazer na sua vida é fazer você esquecer das promessas e de tudo aquilo que Deus falou ao teu respeito. Então eu preciso guardar, eu preciso proteger as pérolas, os códigos, os segredos, os princípios que Deus falou ao meu respeito. Porque possa ser que Deus não fale mais, que Deus não oriente mais e que Deus não mostre mais. Entretanto, nessa particularidade entre Deus e Josué, Deus vai esclarecer muitas coisas para ele. Por exemplo, Deus vai falar da sua missão, Deus vai falar do seu propósito, Deus vai falar da terra que ele ia conquistar. É tanto pertinente que no verso 4 ele vai descrever, Deus em outras palavras vai desenhar, e ele vai dizer, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente até o vosso termo. Deus está dizendo, essa é a terra que eu te dei para conquistar. Então não adianta você pelejar por outra terra que Deus não te deu para conquistar, porque você só vai conquistar aquilo que Deus determinou para você conquistar. Por isso eu preciso entender o que é para eu conquistar. Eu preciso compreender qual foi a terra que Deus me deu, qual foi a região que Deus me deu, porque eu posso querer dominar e pisar em outra terra que Deus não me deu. Por isso tem pessoas que não crescem, que não prosperam, porque a primeira coisa que todo cristão tem que entender é a terra que Deus derramou, orientou para ele conquistar. Porque é por isso que teu coração tem que estar, é nisso que a tua vida tem que estar. Tem pessoas que têm dificuldade para compreender seu ministério, seu chamado. E coisa ruim é você fazer uma coisa que Deus não te chamou para você fazer. Isso não vai prosperar, você não vai dar certo. Uma coisa que eu tenho o poder de destruir a sua vida é te colocar em uma missão que Deus não te chamou. Eu não estou te ajudando, eu estou te prejudicando e te atrapalhando. Então eu, como pastor, eu tenho que orar por você, pedir direção a Deus pelo seu ministério. Porque se eu te coloco para pregar e Deus te chamou para cantar, eu estou prejudicando você. Sobre a minha vida, qual foi o território que Deus me comissionou, qual foi a terra que Ele me prometeu. Aí Deus vai trazer alguma certeza na vida de Josué, porque quando Deus fala com ele, obviamente ele fica espantado, tanto espantado que o texto diz, não te espantes. Porque Deus jamais ia falar, não te espante, se ele não tivesse espantado. Ele estava dizendo, Deus, para Josué, o que eu estou te dando é grande,
O que eu estou te dando é além daquilo que você pensa que você não tem condições. Mas guarde e anote isso aí: Deus jamais vai te dar uma missão se Ele não souber que você tem condições e capacidade de conquistar. Tudo aquilo que Deus determinar, todas as missões que Deus estabelecer sobre a tua vida, é porque Ele tem certeza que você tem condições de alcançar. E outra coisa, a missão nunca será maior do que você, mas você é maior do que a missão. Só que você olha para a missão e não olha para você. E quando você não olha para você, você enxerga gigantes, enxerga dificuldades, enxerga como você é impotente, e aquilo é muito mais além. Mas Deus está dizendo: não olha para a missão, olha para você. Porque quando você olha para você, você vai enxergar a inteligência, a capacidade, a unção, a estratégia, o conhecimento que Deus outorgou sobre a tua vida. Porque antes de Deus te mandar, Ele vai te dar o que você necessita para conquistar. Então eu preciso entender isso, eu preciso compreender isso. E outra coisa que Deus chama a atenção, que Deus declara nitidamente para Josué, Ele disse: eu estou contigo. Todas essas palavras de Deus para Josué é para que Josué confortasse o seu coração. Ele estava dizendo: você não é qualquer um, você tem uma orientação, você tem uma missão aqui na terra, você tem um objetivo a ser galgado. Certo, vai ser difícil, ok. Vai ser muito dificultoso, ok. Mas não se preocupe, não te desespere, eu estarei contigo. Assim como Deus traz convicções e certeza sobre o coração de Josué, a segunda coisa é que Deus começa a chamar a atenção de Josué com algumas coisas. E a primeira coisa que Deus chama a atenção de Josué é para ele ter cuidado. Então anote essa palavra aí: cuidado. Foi a única vez que Deus disse para Josué: cuidado. Porque Deus está chamando a atenção dele, porque Deus está falando: Josué, tenha cuidado. Em outras palavras, qual é o cuidado que Josué tinha que ter? Porque ele está dizendo: se você não tiver cuidado, você vai errar. Se você não ter cuidado, não adianta você ter promessa, não adianta você ter entendido a missão, não adianta você ter compreendido aquilo que eu estou fazendo. Você precisa ter cuidado. E o cuidado que você vai ter que cumprir o que Deus mandou estar na palavra. O cuidado que você vai ter que ter para cumprir o que Deus mandou estar na palavra. Ele está dizendo: cuidado, cuidado para você não se desviar da palavra, cuidado para você não tirar os olhos da palavra. Deus estava dizendo: o diabo vai soprar, o diabo vai trazer revelamento, o diabo vai levantar falsos profetas, o diabo vai levantar mariquinha, canela de fogo, arrupia cabelo, revela tudo. Mas olha, presta atenção, cuidado para você não desviar da palavra. Não deixa nada te desviar da palavra, não deixa nada tirar os seus olhos da palavra. Josué, preste atenção, tenha cuidado de não se desviar da palavra. Não tira o olho da palavra. Cuidado, medita nela de dia e de noite. Tenha cuidado. Quem nunca errou nessa vida por não ter cuidado? Quem nunca falou besteira nessa vida por não ter cuidado? Quem nunca tropeçou na vida por não ter cuidado? Esses dias nós estávamos trabalhando ali, só enquanto eu percebi, Eliasaf caiu mais de 3 vezes, porque ele não teve cuidado. Então quem não tem cuidado com a vida, cai. Todos nós, obviamente, um dia erramos em nossas decisões, em nossas atitudes. Mas o que foi que nos conduziu e nos levou ao erro? Falta de cuidado. É isso que Deus está chamando a atenção de Josué.
Você é chamado, você é escolhido, tu és separado, tu tem uma missão extraordinária. Mas se você não tiver cuidado, você vai fazer escolhas erradas, você vai ir por caminho errado, você vai ouvir conselhos errados, você vai abraçar pessoas erradas, você vai ir por lugares errados. Se você se descuidar, porque não lê a palavra, você está frustrado ou frustrando o plano de Deus que colocou em seu coração. Se você se descuidar, se você não prestar atenção, se você não valorizar, se você não colocar visão na palavra, irmão, você não vai cumprir o que Deus ortogou sobre a tua vida. Então eu preciso ter essa responsabilidade sobre a minha vida, porque 3 coisas acontecem quando você cuida de meditar na palavra do Senhor. 3 coisas. A primeira coisa que acontece quando você cuida para meditar na palavra do Senhor, você não faz escolhas erradas, você não toma atitudes erradas, você não erra nas coisas que você faz, porque antes de você fazer qualquer coisa, Deus vai te orientar através da palavra. Por isso o diabo não quer que você leia a palavra, porque ele sabe que a palavra vai te orientar, a palavra vai te conduzir, a palavra vai te mostrar, a palavra vai te revelar, a palavra vai iluminar, a palavra vai abrir o caminho para você tomar atitude, as escolhas certas. Então, se você não tirar, ou se você tirar os olhos da palavra, você vai andar por caminhos errados, você vai fazer escolhas erradas, você vai tomar atitudes precipitadas. Então, um grande segredo para não errar nessa vida é não tirar os olhos da palavra do Senhor. Por isso, o Salmo de número 1, verso 2, o salmista diz que o prazer dele, a satisfação dele, a alegria dele era meditar na lei do Senhor. E na lei do Senhor, ele disse mais: eu medito, irmão, de dia e de noite. Para quê? Para eu não errar o caminho, para eu não tomar escolhas erradas, para eu não fazer aquilo que desagrada a Deus, porque eu estou debaixo da missão, eu tenho um chamado, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho promessa. E se eu não olhar para a Bíblia, eu vou desfazer aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Segunda coisa, porque eu preciso ter cuidado e meditar na lei do Senhor, para que você prospere. Isso aqui é muito forte, o que Deus fala com Josué: para que você prospere em todos os seus caminhos. Isso aqui eu amo quando Deus fala assim, em todos os seus caminhos. Está no plural. Significa que tudo o que você faz, você prospera. Se você vende geladinho, você prospera. Se você vende Avon, você prospera. Se você vende o chá das maravilhas da terra, você prospera. Se você vende comida baiana, você prospera. Se você vende o salgado, você prospera. Se você vende roupa, você prospera. Se você vende alfinete, você prospera. Se você vende máscara, você prospera. Por quê? Porque você está meditando na lei, na palavra do Senhor. Terceira coisa, porque eu preciso cuidar para meditar na palavra do Senhor, para que eu venha a ser bem sucedido. O que significa, pastor, bem sucedido? Significa que tudo o que você faz dá certo. Eu conheço pessoas que tudo que ele toca quebra, que tudo que ele pisa desmorona. Mas eu conheço pessoas que medita, que cuida, que valoriza,
que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, que tudo aquilo que você dá para ele fazer, ele faz bem. Se é uma costura, ele costura bem. Se é uma pintura, ele pinta bem. Se é uma roupa, ele escolhe bem. Por quê, pastor? Porque ele cuida de meditar, ele cuida de raciocinar, ser orientado, ser instruído pela palavra de Deus. Irmão, é diferente quando você faz as coisas debaixo da palavra. É diferente quando você faz as coisas sendo orientado através da palavra de Deus. Ei, as coisas fluem, dão certo, prosperam. Aí Deus ainda chama a atenção dele para dizer: não te espantes, fique calmo, fique tranquilo. Eu sei da sua capacidade, eu sei que você tem condições, por isso eu estou te chamando, por isso eu estou te escolhendo. Ele estava dizendo: não tenha complexo de inferioridade. Porque Deus está quebrando esse complexo de inferioridade. Tanto que Deus disse assim para ele: ó, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. A pior coisa de um ministério é quando ele cai na influência da disputa. É isso que Deus está falando para Josué. Não queira disputar com Moisés, porque o que eu tenho com Moisés é com Moisés e já terminou. Agora, o que eu tenho com você vai ser com você. O que eu cumprir na vida de Moisés, eu cumpri. O que eu estou falando para você, eu vou cumprir. Ele está dizendo aí: não caia na disputa, não queira ser melhor do que Moisés, não faça nada influenciado para tentar ser melhor do que Moisés. Olha para cá, você só conseguirá alguma coisa na vida quando você mostrar para você mesmo que você tem capacidade e que você pode. Porque enquanto você querer mostrar para o pastor, para fulano de tal, para papai, para mamãe que você faz, você não vai conseguir alcançar e chegar em lugar nenhum. Você tem que superar, é você mesmo. Você tem que vivenciar para dentro e não para fora. Por isso algumas pessoas dão errado nessa vida, porque eles fazem alguma coisa para mostrar para outros que eles fazem, e não faz para mostrar para ele mesmo que ele tem capacidade. Por isso, o foco da Samsung tem celular de 100 a celular de 7 mil reais. E a Apple? Porque a Apple tem um foco. A Samsung quer agradar todo mundo, e a Apple só quer agradar um público. Em outras palavras, está dizendo: se você quiser comprar o meu aparelho, junte seu dinheiro. Se não quiser, vá comprar na Samsung, porque eu preciso valorizar aquilo que Deus tem na minha vida. Porque se verdadeiramente eu não acreditar em mim, se verdadeiramente eu não ter certeza daquilo que Deus tem na minha vida, olha para cá, qualquer palavra vai te abater, qualquer atitude vai destruir você. Olha para cá, você precisa ter certeza daquilo que Deus tem para a tua vida. Arranca esse complexo de inferioridade, irmão, que você não pode. Disseram para você que você não tem condições. Olha para cá, isso é mentira do diabo. O que Deus tem para você, tem para você. O que Deus reservou para você, é para você. Deus quer te conduzir em coisas grandes. Tanto que Deus disse no verso 5: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Sabe qual é a questão? Sabe qual é a questão? É que você quer fazer aquilo que Moisés foi chamado, e não fazer aquilo que você foi chamado. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba te destruindo. Mas qual seria, pastor, o tema dessa mensagem?
3 coisas que você precisa saber para ser bem-sucedido. Tudo isso que eu te falei até aqui foi coisas que Deus colocou em Josué, que Deus chamou a atenção de Josué. Mas existem coisas que Deus não colocou em Josué, e eu aprendi que é onde a gente mais falha. Porque anote e guarde isso aí, por gentileza. Tudo que você precisa para cumprir a missão de Deus, Ele já te deu. Existem coisas que Deus não vai dar gente. Por quê, pastor? Porque já nasceu na gente. E não adianta orar porque Deus não vai nos dar. Não adianta fazer campanha de oração porque Deus não vai dar. Existem 3 coisas fundamentais na sua vida que vai te alcançar para te conduzir ao sucesso que já está dentro de você. O que, pastor? Força, ânimo e coragem. São as 3 coisas que você precisa descobrir em você para vencer. Deus não vai te dar força porque Ele já te deu. Deus não vai te dar coragem porque Ele já te deu. Deus também não vai te dar ânimo porque Ele já te deu. Tudo Deus coloca. Aí Deus diz assim, ó: esforça-te, tenha bom ânimo. Porque Deus não falou: eu te dou força, eu te dou ânimo, eu te dou coragem. Porque Deus já tinha dado. Porque Deus já tinha ortogado. Porque quando você não descobre que você tem força, que você tem coragem, você tem ânimo, ei, o medo toma conta de você, o desencorajamento aposta de você. Por isso tem pessoas que têm medo de tudo, não tem coragem de fazer nada, porque o diabo sabe, no dia que você descobrir que Deus já te deu a força, que Deus já te deu a coragem, te deu o ânimo, quando você nasceu, ninguém vai te parar. Por exemplo, por que você não fez o concurso ainda? Porque você não tem coragem. Porque ainda você não exerce o ministério? Porque você não tem coragem. Quem me ouve diz amém. Uma certa feita eu cheguei de viagem. Cheguei de viagem antes da pregação. Quando meu carro parou aqui, a irmã correu: pastor, terra, que bom que o Senhor veio. O Senhor gosta de pregar, ama pregar. Nunca esqueça essa lição, que é mãe, que é pai. Escute isso aqui: pastor, que bom que o Senhor veio. Eu falei: irmã, que bom que eu vim, que eu vou te ver pregar. Não, pastor, que bom que o Senhor veio, porque o Senhor vai pregar. Eu disse: prego não. Que é isso, pastor? Tu não me ama não? Te amo. Por isso eu estou mandando você pregar. Porque, anote isso aqui: quando você faz aquilo que outra pessoa deve fazer, você está roubando a oportunidade de ela criar coragem para fazer. Eu vou repetir isso aqui. Quando você faz aquilo que outra pessoa tem a responsabilidade para fazer, você está roubando a oportunidade da pessoa criar coragem para fazer. Por isso, mãe e pai, nem tudo vocês devem fazer pelos seus filhos. Eu me lembro uma certa feita que um filho chegou para o pai e disse: pai, fulano de tal empresário é seu amigo, pede para ele uma oportunidade da empresa. O pai disse: não vou não, vai você. O filho chorando: vai pai, que vai te dar. Não vou não, vai você.
Aí o filho tomou coragem e foi, e conseguiu o trabalho. Quando voltou, o pai disse: tá vendo? Se eu fosse pedir, ele ia te dar, mas eu estava roubando a oportunidade de criar e de você criar a coragem. Então nem tudo é para o pai e a mãe fazer, porque quando você faz as responsabilidades dos outros, você está roubando a oportunidade das pessoas criar coragem. Minha mãe, vai ali fora pegar minha toalha. Vai, mãe, eu tenho medo de escuro. Vai, você. Porque se a mãe e o pai ir, está roubando a oportunidade de os filhos criarem coragem. Você precisa incentivar as pessoas a ter coragem de fazer. E quando você faz aquilo que verdadeiramente é responsabilidade dele, então a maioria das coisas que você faz, ainda que você não venceu, é porque você não teve coragem. Quantas coisas você já projetou, arquitetou, sonhou, mas não fez? Ei, olha para cá. Não é porque você não tem capacidade, não é porque você não é inteligente, não. Não é porque você não é menor do que as pessoas, não. É porque você não teve coragem. Quando Deus começa a falar com Josué, até parece que Deus está falando com um menino, né? Deus está falando com alguém que andou com Moisés, que viu o mar vermelho se abrir. Ele está falando com alguém que lutou, que pelejou contra os amalequitas, que viu o maná caindo do céu, a providência, a água saindo da rocha. Ele não está falando com qualquer um. Deus sabia, mas Deus estava dizendo: ei, Josué, a missão é boa, o chamado é extraordinário, mas para você vencer, você precisa de coragem. Você precisa lançar essa coragem para fora. Você precisa lançar esse medo e ter ânimo na tua vida. Ah, irmão, estou desanimado, porque você deixou o desânimo tomar conta de você. Passou, a coisa está tão difícil. É isso que o diabo quer fazer em você. Ele quer esgotar sua força, ele quer remover a sua coragem e colocar desânimo em você. Uma certa feita, um homem visitou a loja de Satanás. E quando ele chegou na loja de Satanás, ele viu nas prateleiras todos os tipos de ferramentas: mentira, engano, prostituição. Só que o homem que entrou na loja de Satanás tinha pouco dinheiro. Então ele viu uma ferramenta empoeirada, muito estragada. Ele disse: eu vou pegar essa arma, que o nome dessa arma se chama desânimo. Vou levar lá e Satanás vai me vender barato. Quando ele chegou lá, Satanás disse: essa arma é uma das armas mais caras que eu tenho. Mas essa arma está estragada, essa arma está muito usada. Ele disse: por que está usada? Porque eu uso demais. E outra coisa, eu uso sem as pessoas perceberem. Eu uso, as pessoas não têm entendido que o desânimo tem destruído, tem impedido, tem procrastinado aquilo que Deus tem para a tua vida. Já era para você ter casado, já era para você ter formado na faculdade, já era para você ter sua casa própria, já era para você ter vivenciado a sua empresa. Mas por que ainda não, pastor? Porque você anda desanimado, acorda desanimado, vive desanimado, dorme desanimado, não tem ânimo para nada, para estudar, para orar, não tem ânimo nem para vir para a igreja. E isso aí, irmão, olha para cá, é o que está destruindo, é o que está impedindo, é o que está bloqueando para que Deus venha fazer maravilhas acontecer na tua vida. Ei, abandone esse desânimo, irmão. Tire esse desânimo da sua vida. Tudo que você precisa na vida é de coragem, é de força e de ânimo. Tanto que Salomão disse que tudo que vier para você fazer, faça com
toda a sua força. Se você não tiver coragem, você não vai começar nada. Se você não tiver força, você não vai terminar nada. Se você não tiver ânimo, você não vai construir nada. Porque do meio para o final as coisas vão ficando mais complicado. A força vai se esgotando, o desânimo vem bombardeando, e você vai ficando no meio do caminho. Olha para mim, já era para você estar mais além. Já era para você ter conseguido muita coisa. Quantas coisas você começou, mas não terminou? Quantas coisas você amanheceu empolgado? Eu vou conquistar, eu vou vencer. Mas e agora? Não tem ânimo mais para nada. Empolgado quando aceitou Jesus, chamado, foi escolhido. E você precisa entender e compreender que a coragem e a força já está em você. Que o que você precisa para iniciar e para terminar já está em você. O que você precisa para construir já está em você. O que você precisa para dar certo já está em você. O que você precisa para ser bem sucedido já está em você. É força, é coragem e ânimo que Deus já estabeleceu para você. Bota para fora isso aí. O que você precisa hoje é dar um passo de coragem. Ou você vai viver a vida toda se lamentando, murmurando e reclamando da vida, porque ninguém me dá oportunidade, porque ninguém olha para mim, porque fulano de tal é assim e eu sou assado, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ou você vai viver a vida toda colocando indiretas nas redes sociais. Anote isso aí. Pessoas feridas e magoadas usam a internet para ferir outras pessoas. Pessoas curadas entra no quarto, intercede para Deus abençoar. Todas as vezes que você vê alguém colocando indiretas nas redes sociais, vai dizer: está ferida, é uma pessoa magoada. Eles usam a internet para ferir as pessoas, para magoar, porque a tendência de uma pessoa ferida é ferir outra pessoa. Mas uma pessoa curada, ela quer curar outra pessoa. Tenha força para você vencer na vida. Tenha coragem, tenha ânimo. Deus tem palavra de esperança para você. O que você precisa, Deus já te deu, já outorgou, já colocou nas tuas mãos. Ei, para de ficar disputando com outras pessoas. Olha para cá, quando você disputa com outras pessoas, você perde tempo para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Ei, viva a felicidade, irmão, viva a alegria. Não perde tempo combatendo, entrando em conflito com outra pessoa. Porque muitas pessoas fazem certo e outras dão errado. Você nunca se questionou, não? Porque uma tem coragem, a outra não tem. Uma usa a força, a outra não usa. Não é porque é mais inteligente, não, irmão. É só porque usou a coragem. O que você precisa é colocar essa coragem para fora. O que você precisa é colocar essa força para fora. Independente da circunstância, tenha força, tenha ânimo e tenha coragem. Independente da luta, tenha força,
Tenha ânimo e tenha coragem, independente de todas as dificuldades. Tenha força, tenha ânimo e tenha coragem, independente da barreira que está na tua vida. Tenha força, tenha ânimo e tenha coragem, independente da notícia que chega para você. Tenha força, tenha ânimo e tenha coragem, independente do que as pessoas pensam a teu respeito. Tenha força, tenha coragem e tenha ânimo. Ei, Deus não para de agir, Deus não para de trabalhar. Então tenha força, tenha ânimo e tenha coragem. Olha para cá, Deus está trabalhando por você, mulher. Deus está agindo por você. Mas tenha força, tenha coragem e tenha ânimo. Anote e guarde isso aí. Tenha coragem de fazer o que Deus pediu e não o que você quer. Tenha coragem para fazer o que Deus pediu e não o que você quer. Porque para fazer o que você quer, né, mulher, você tem coragem, vai até para Salvador andando. Mas para fazer o que Deus pediu, cadê a coragem? Tenha coragem para fazer o que Deus pediu. Que a coragem que Deus colocou na tua vida, que existe em você, venha ser usado para aquilo que Deus pediu para você fazer. Então para de negligenciar, para de colocar desculpa. Deus já conhece todas as suas desculpas. Deus já conhece todos os seus baratinos. Quando Deus pede, Deus vai dizer isso, ó. Aí você fala, Deus já sabe. Então Deus está dizendo: usa a coragem para fazer aquilo que eu estou pedindo para você. Se é para pregar, pregue. Se é para cantar, cante. Que é para evangelizar, evangelize. Use a coragem para você fazer aquilo que Deus mandou e pediu para você fazer. Só vive o chamado de Deus quem tem força, coragem e ânimo. Só cumpre o ministério quem tem coragem, força e ânimo. Só alcança os propósitos de Deus quem tem coragem, força e ânimo. Olha para cá, olha para mim. Não é por inteligência. O reino de Deus é tomado à força. E muitos que se esforçaram entraram nele. Você sabe uma das mensagens que eu sou mais impactado na Bíblia? Você sabe uma da pregação que eu mais amo na Bíblia? É a pregação de Gideão. Por quê, pastor? Porque a pregação de Gideão não teve línguas estranhas. A pregação de Gideão não teve contexto histórico. A pregação de Gideão não teve contexto cultural. Não teve etimologia. A pregação de Gideão foi: os covardes e medrosos que volte. E assim eu agradeço minha oportunidade. Porque a questão não é aquilo que você faz, é aquilo que Deus mandou você fazer.
porque só vai ter resultado aquilo que Deus mandou você fazer. Por isso, abandona seus projetos e vive os projetos de Deus. Abandona seu sonho e vive os sonhos de Deus. Abandona aquilo que você quer e aceita aquilo que Deus quer para a tua vida. Ei, o que Deus quer para a tua vida é o que vai dar certo, é o que vai fluir, é o que vai acontecer. Descubra hoje a força, o ânimo e a coragem que existe dentro de você. Você precisa de coragem para não deixar seu sonho morrer. Você precisa de coragem para não deixar seu ministério morrer. Você precisa de coragem para não deixar sua família ser destruída. Você precisa de coragem para não deixar as palavras alheias afetar seu coração. Você precisa de força para lutar. Você precisa de luz, de força para levantar cedo. Você precisa de força mesmo cansado para conquistar. Você precisa de força para vencer. Você precisa de força para ser bem sucedido. Você precisa de ânimo para não desistir. Você precisa de ânimo para continuar. Você precisa de ânimo para estudar, para construir, para trabalhar. Você precisa de ânimo. Por isso Jesus disse: tenha bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas eu venci. Quando você tem força, quando você tem coragem e quando você tem ânimo, não tem espaço para o desânimo, para a tristeza, para a procrastinação. Você não vai postergar aquilo que Deus colocou em seu coração. Bata no peito e diga: eu tenho força para vencer. Bata no peito e diga: eu tenho força para vencer. Coragem para conquistar e ânimo para realizar. Recebe essa palavra de Deus para a sua vida. Recebe essa palavra de Deus para a sua vida. Você tem força para vencer. Você tem coragem para conquistar. E você tem ânimo para realizar. Você realizar e você tem ânimo para conquistar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem força. Você tem coragem e você tem ânimo. Não deixa nada nessa vida bater a sua força, seu ânimo e a sua coragem. Você tem coragem para vencer. Você tem força para lutar e você tem ânimo para conquistar. O que é que está faltando para abrir essa empresa? O que é que está faltando para construir? Não é nada de dinheiro, é sua coragem que você não tem. Porque quem quer começar, começa com o que tem. E Deus prospera através da sua coragem. Moisés não tinha nada, tinha sim, tinha um cajado. Você precisa enxergar o que Deus te deu para você conquistar. Você precisa descobrir o que Deus colocou em você para você conquistar. Deus deu o quê? Um cajado. Davi não tinha nada. Quem foi que disse? Davi tinha uma funda. Sansão tinha sim, tinha o seu cabelo. Paulo tinha sim, não tinha não, pastor, tinha sim. Tinha um avental
que quando as pessoas pegavam um pedaço do seu vestimento, pessoas eram curadas. E Pedro, pastor, não tinha nada, tinha sim, tinha sua sombra. Aonde a sombra de Pedro passava, Deus curava. Ei, existe um potencial que está dentro de você, existe uma qualidade de Deus que está dentro de você, existe força, existe ânimo, existe coragem que Deus estabeleceu para você conquistar. Só depende de você.